Quem vos cumprimenta é seu amigo Daniel Duarte. Mais uma vez estou aqui para falar com você. Seja bem-vindo, você amigo e amiga, você amado ouvinte desta gravação, desse estudo de escatologia, que estamos estudando a cronologia do fim. Então, se estamos estudando a escatologia, devemos aprender o que significa a palavra escatologia. Significa doutrina das últimas coisas. Hoje nós vamos falar sobre o juízo final. Pegue uma caneta e um papel e a sua Bíblia para anotar os versículos. Vamos falar sobre o juízo final, que é o juízo que vai acontecer nos penúltimos tempos. Vamos estudar sobre o juízo final hoje. O juízo final. O juízo final será uma definição de todos os ímpios diante de Deus. O trono branco de Deus será estabelecido sobre os ares, e todos os ímpios, desde Adão, vão comparecer diante de Deus. No livro de Apocalipse, diz claramente sobre o juízo final. Capítulo 20, versículo 11. Está escrito: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Há muito tempo, pela bênção lá do trono do Senhor, o jejuma e deixa mais cair teu pranto. Hoje, muitas pessoas não compreendem, mas quem pratica o pecado, no final das contas, ele vai passar, se ele não se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida completa para Jesus, no final das contas ele vai passar no juízo final, para a condenação ao lago de fogo. Porque o pecado traz uma recompensa para todos aqueles que praticam. Livro de Romanos, o capítulo 6 e o versículo 23, eis que está escrito. Vamos ler. Porque o salário do pecado é a morte. Então vemos aqui que o pecado vai dar uma recompensa para cada pessoa aqui na terra. Aquelas que não se arrependeram dos seus pecados e não se converteram. Porque aqueles que se converteram dos seus pecados serão perdoados pelo Senhor Jesus Cristo. Pelo sacrifício que ele fez na cruz, tem o poder, o sangue dele de apagar todos os nossos pecados, quando nós se convertemos verdadeiramente ao Senhor Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. É necessário arrependimento e conversão. Arrependimento é não praticar mais os atos pecaminosos. Conversão é mudar de direção. Está no caminho largo, vem para o caminho estreito, que é Cristo Jesus. Então, se não voltares para Jesus, se não se arrepender e voltar para Jesus, vai perecer.
e tipo de pessoa vão passar no juízo final. Livro de Lucas, o capítulo 13 e o versículo 5. Eis que está escrito, vamos ler. Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. É isso que diz a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Se todos não se arrepender, todos vão perecer. Perecer é ser condenado. É o que diz as escrituras sagradas. Só resta se converter para não passar no juízo final. O juízo final vai acontecer. E a Bíblia diz claramente que no juízo final, pessoas que não creram no Evangelho vão passar pelo juízo final. Livro de Marcos, o capítulo 16 e o versículo 15. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então vemos que o Evangelho vai ser anunciado e está sendo anunciado. Se a pessoa não crê nas boas novas, que a palavra Evangelho significa boas novas, se não crê e não obedecer este Evangelho para a própria salvação dela, ele vai entrar em condenação. Comparecerá diante do tribunal do trono branco. Julgamento final. O livro de 1 Tessalonicenses, o capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Vemos aqui claramente que todos aqueles que não obedecem vão padecer a eterna perdição, é eterna destruição, ou seja, eterno sofrimento no lago de fogo. Essas pessoas vão ser julgadas de acordo com suas atitudes, porque não quiseram o sacrifício, a fé em Jesus Cristo. Porque as obras que Jesus fez na cruz por nós, a obra de Cristo, nos perdoa nossos pecados. Só basta nós ter fé e se arrepender, a fé de arrependimento de nossos pecados, para Cristo perdoar, e aí seremos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. No livro de Apocalipse, capítulo 20 e o versículo 11. O 11 fala que Deus vai se assentar no trono e julgarás esses ímpios, essas pessoas que rejeitaram. Pessoas boas estarão no juízo final para a condenação. Pessoas boas demais que não quiseram Jesus Cristo, se acharam boas demais. Pessoas que rejeitaram o Senhor Jesus completamente. Crentes falsos, discípulos que não eram discípulos de Jesus, eram discípulos da religião. Seguia o que dizia o seu líder religioso, mas não seguia o que dizia a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Não obedecia. Estes estarão lá para ir para a condenação. Quais são os livros que vão ser utilizados para julgar cada pessoa? Versículo 12 diz, e viu os mortos, grandes e pequenos, então vai ser ricos e pobres, grandes e pequenos, que vão comparecer diante do tribunal de Cristo, como diz a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Na minha angústia eu procuro me cegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm, perturba minha... Vemos aqui na escritura sagrada que diante do trono vão estar aqueles grandes e pequenos. Versículo 12, o capítulo 20 de Apocalipse. E diz que abriu-se os livros. Com certeza, esses mortos vão ser julgados também através da escritura. Porque a Bíblia Sagrada
ela contém regras, contém mandamentos, a qual devemos obedecê-los para obedecer a Deus. A Bíblia diz, Jesus falou que a palavra de Deus, esta ia julgar no último dia. Esse último dia, quando Jesus se refere-se ao julgamento final. Livro de Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48. Eis que está escrito: quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Muitos cristãos, muitas pessoas que se diz povo de Deus, andam com a Bíblia, mas talvez muitos ficam com a Bíblia em cima da estante, levando poeira, não lê. Mas você sabia que é a Bíblia que vai estar no juízo final também? A Bíblia que você carrega, ô crente, se você não se converter, ela te julgará para a condenação. Ela contém regras. Se nós obedecer, seremos bem-aventurados. Se nós desobedecer, seremos para sempre amaldiçoados. Pela Escritura Sagrada, a Bíblia diz claramente, Jesus falando: se alguém não ouvir minhas palavras, tem quem a julgue. A palavra que eu tenho pregado, que eu tenho ensinado, ou seja, a palavra que está escrita de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada, essa há de julgar no último dia. Então, com certeza, sem sombra de dúvida, em cima do trono, na mesa do julgamento, no juízo final, estará a Bíblia Sagrada. Livro de Deuteronômio, o capítulo 18. Eis que está escrito, vamos ler. Livro de Deuteronômio, o capítulo 18 e o versículo 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Então vemos claramente que Deus vai requerer a palavra de cada ser humano aqui na terra, das Escrituras Sagradas. Uns vão ser julgados pelas Escrituras, como nós vimos aqui pela palavra de Deus. Então vai haver formas de julgamento, do julgamento do juízo final. Também a Bíblia diz que serão caçados o nome dessas pessoas, amigo e amiga, no livro da vida. E aqueles que não forem achados vão ser lançados no lago de fogo. Capítulo 20, versículo 15 do livro de Apocalipse. É óbvio que podemos entender pela Escritura que Cristo mostrará que essas pessoas não aceitaram Jesus, para o nome dele estar escrito no céu, no livro da vida. E automaticamente essas pessoas serão lançadas no lago de fogo, depois de passarem pelo julgamento final. É isso que diz a palavra de Deus. Mesmo aqui, quase morto, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aquele quase morto, sem saber. Meu querido amigo e amiga, você, amado irmão e amada irmã, você que está estudando escatologia, juntamente com o irmão Daniel Duarte, agora, depois que nós acabarmos de estudar aqui, estamos estudando hoje, agora nesse momento, o juízo final. Depois que acontecer o juízo final, e o julgamento e os ímpios ser lançados no lago de fogo, os tipos de pessoas, alguns dos tipos de pessoas que vai ser lançado no lago de fogo, a Bíblia descreve algum deles. Eu vou citar para vocês na Escritura Sagrada. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Uma das classes de pessoas que vão para o lago de fogo. Também Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora da onde? Da Nova Jerusalém, do céu,
Ficaram de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e cometa a mentira. São as classes de pessoas que vão ficar fora do reino dos céus. Existe mais. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então vemos aqui outra classe de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Vamos ver mais. Livro de Efésios, capítulo 5, e o versículo 5. Porque bem sabei isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então vemos aqui claramente, amado amigo, amado irmão, amada irmã, o que diz a Escritura. Os tipos de pessoas que não vão entrar no céu, que vão para o lago de fogo, não terão parte no reino de Deus. Outros tipos de pessoas. Livro de Gálatas, capítulo 5, e o versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, grotunarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, é claro e explícito o que diz a palavra de Deus. Está muito claro o tipo de pessoas que não vão herdar o reino de Deus. Se você pratica algum desses tipos de pecado que eu falei, se arrependa agora, hoje, e peça a Jesus para te perdoar, para te socorrer, que Jesus estará pronto para te aceitar, se você aceitar Ele, porque Cristo está te esperando. Amado amigo, amada amiga, Cristo está te esperando. Converta-te hoje, agora, dos teus pecados e aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não se embarace em religião. Abrace Cristo e abandone o mundo, que terás a vida eterna para todo sempre lá no céu com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, amado amigo, amado amiga. Até o próximo estudo, que estaremos estudando sobre a destruição desta terra e Deus estabelecendo um novo céu e uma nova terra. Vamos estudar no próximo estudo. Que Deus te abençoe. Quem vos despede é seu amigo e colega, cooperador Daniel Duarte. Jesus te ama e eu também.